Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos, muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho Botafoguense. Quarta-feira, 26 de novembro, cara, quero fazer uma pergunta bem direta para vocês. Vocês acreditam em milagre? Vou tentar suavizar um pouco. Vocês acreditam em redenção? Pense com carinho. Vocês acreditam numa reviravolta quase que surpreendente em algumas coisas da vida? Pensem e comentem, que eu quero saber as respostas de vocês, porque o Botafogo, pelo visto, tem sim uma crença fiel para 2026, talvez até pelo investimento feito. E é isso que eu quero falar brevemente com todos vocês. Mas antes, claro, vou pedir aquela colaboração, aquela ajuda de vocês para que você que está assistindo esse vídeo em algum momento, compartilhe com seus amigos botafoguenses, até mesmo de outros clubes que gostem de futebol, é claro. E também não deixe de deixar o joinha, o famoso like, agora, 2 segundos da sua vida. Se você ainda não é inscrito, ou se você acredita que esteja inscrito, confirme, inscreva-se aqui no canal, se torne membro e tudo mais, para que o YouTube cada vez mais nos ajude a chegar em mais e mais alvinegros, ok? Pois bem, meus caros, é sabido por todos que ao longo de toda a temporada 2025, com o péssimo planejamento elaborado pela diretoria do Botafogo, né, muitas lacunas ficaram evidenciadas e sequer foram corrigidas ao longo da temporada, né? Posso citar, por exemplo, a questão da zaga central. O Botafogo vendeu o Jair, conseguiu um belo achado com Caio Pantaleão, mas não atentou que não tinha, por exemplo, um reserva imediato. E o que acontece? Nós convivemos até o presente momento com improvisos ali. É o Barbosa, de vez em quando é o David Ricardo, até mesmo o Marçal, até o menino Newton Júnior. Temos também uma outra carência que ficou gritante com a saída do Gregory, o fato de um primeiro volante marcador. Isso aí o Botafogo ainda não solucionou e tudo mais. E as primeiras notícias e informações que nós temos conhecimento é de que o Botafogo já prioriza para o ano que vem um primeiro volante, até mesmo um segundo volante, além deste zagueiro central. Só que nada, por hora, é falado sobre outra lacuna gritante que foi deixada e também não solucionada, que é lá no comando de ataque. Desde a venda quase que forçada, já que ele não queria sair, do Igor Jesus, o Botafogo não tem um camisa 9. Foram trazidos aí o Mastriani, por empréstimo, num ato de desespero no final da janela, no meio do ano. Contrataram, vai saber como e por quê, o tal do Cris Ramos, que é muito ruim. E trouxeram também um nobre Arthur Cabral, por incríveis 100 milhões de reais, valores aproximados. Um cara que, diferente dos outros dois citados, já era mais conhecido aqui no mercado brasileiro, surgiu no Ceará, até com certa relevância, tanto é verdade que logo o Palmeiras o contratou. Lá em São Paulo teve oportunidades, mas não vingou, não sei se sentiu a mudança, né, de peso de camisa, cobrança. O fato é que conseguiu ser negociado para a Europa e, surpreendentemente, teve bom desempenho. Foi razoavelmente bem na Fiorentina, foi até muito bem no Basel, e por último estava no Benfica, onde praticamente não jogou, e aí a gente precisa tentar entender o motivo. Não sei. O fato é que, contratado para ser o substituto do Igor Jesus, reza a lenda que por valores até aproximados, o que beira um incrível, um inacreditável, aliás, né, já que o Igor Jesus é infinitamente mais jogador, mais tudo, né? Vocês hão de recordar que quando o Arthur Cabral foi anunciado aqui no Cantinho Botafoguense, nós falamos que não estejam pensando que será um reserva para o Igor Jesus. São características completamente distintas. Se o Botafogo não tiver ponteiros, ou se não jogar efetivamente para que o Arthur Cabral dê o último toque na bola dentro da área, será um dinheiro perdido. E até o presente momento foi o mostrado, porque o Botafogo confundiu quantidade com qualidade, trouxe uma penca de pontas e nenhum deles realmente vingou. Tanto é verdade que muitas vezes nós precisamos improvisar um cuiabano,
precisamos eventualmente fazer do Arthur Perninha um ponta, sendo que ele nunca foi efetivamente um ponta, e eu nem estou falando que ele seja um jogador titularíssimo do Botafogo, não acho. O próprio Montoro não é um ponta, é um meia armador, Santiago Rodrigues e por aí vai. E ninguém consegue abastecer o Cabral. A grande questão é que o Arthur Cabral não tem a qualidade do Igor, de conseguir sair da área, fazer jogada de pivô, ele não tem inteligência tática, ele não tem habilidade, não tem mobilidade para jogar fora da área. E até o presente momento se provou uma negação completa. Um investimento por hora absurdo, dos maiores, quase 100 milhões de reais para números inexpressivos, para partidas decepcionantes e, sinceramente, pelo que foi mostrado ao longo de 5 meses, é difícil acreditar que venha a ressurgir como uma fênix em 26, principalmente para quem dele já tinha algum conhecimento, algumas informações, baseado principalmente no que nós conhecíamos do Palmeiras, eventualmente um jogo ou outro pela Europa, já que não... Enfim, as equipes que ele defendeu não eram tão televisionadas, exceção feita ao Benfica, mas nem todo mundo acompanha. O fato é que, pelo valor investido, e certamente o tempo de contrato, a dificuldade de negociar algo próximo para minimizar, né, o prejuízo, vai ser muito difícil negociá-lo. É muito pouco provável que surja algum clube disposto a pagar praticamente o que o Botafogo investiu. Enfim, se conseguir negociá-lo, vai ser por um valor, acredito eu, bem abaixo. Enfim, algo para diminuir o prejuízo e, quem sabe, buscar um camisa 9 realmente que dê conta, inspire confiança. Mas a diretoria do Botafogo realmente não vai assumir esse erro. Essa é a minha impressão. Tanto é verdade que, pelo visto, parece, segundo as notícias, ela já tem um argumento que justifica esse péssimo final, essa péssima segunda jornada da temporada de 25 do Cabral aqui no Botafogo e a esperança nesta redenção para 26. A notícia é que em 5 meses de Botafogo, o Cabral já tem mais da metade da minutagem que ele teve durante os 2 anos, as 2 temporadas lá no Benfica, em que praticamente não jogou. Reserva, reserva, reserva. Então, no Botafogo, por enquanto, nesses 5 meses, o jogador esteve em aproximadamente 1.600 minutos em campo, entre entradas, saídas, começando como titular ou não. E já no Benfica, em 2 temporadas, ele teve 2.800 minutos de oportunidades, né? A média em campo do Arthur Cabral aqui no futebol brasileiro é de aproximadamente 65 minutos durante a passagem pelo Botafogo. De novo, começando como titular ou entrando eventualmente como reserva. E lá em Portugal, durante 2 temporadas, a média de minutagem dele não passou de 37 minutos. Ou seja, a impressão é que os treinadores que lá tinham não aguentavam ver um tempo inteiro sequer. E aí, a diretoria do Botafogo acredita realmente, e eu até acho que tenha uma boa dose de sentido, de lógica, que essa mudança da parte física, 2 anos lá em Portugal jogando pouco, pode, claro, impactar. Apesar de, mesmo não sendo especialista da área, não sou da área de saúde, preparação física, 5 meses, convenhamos, né? Eu acho que é tempo suficiente para um atleta profissional, um atleta que depende exclusivamente do corpo, entrar em forma, né? 5 meses para um amador, ok, eu penso que é um período considerável para você ter um mínimo de forma física para desempenhar a sua atividade. Mas um profissional que tem uma equipe multidisciplinar, meu irmão, psicólogo, nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, médico, clínico geral, enfim, 5 meses, por mais que, claro, 2 anos com um ritmo muito menor, o impacto inicial faça a diferença, mas eu acho que é muito tempo. Não sei vocês, se alguém tiver da área e quiser opinar, será muito bem-vindo e enriquece o nosso debate. Então, a diretoria do Botafogo realmente acredita que o pouco que o Arthur Cabral jogou na reta final dele lá na Europa, mudando aqui para o futebol brasileiro, jogos 2 dias seguidos, como se lá também não tivesse, né? Isso impactou diretamente no seu desempenho. A avaliação interna do Botafogo é que ele pode render muito mais com um tempo mais adequado de preparação física, descanso
e intervalo entre os jogos. Bom, preparação física eu já falei. Já são 5 meses no Botafogo e a impressão que passa é que ele não melhora absolutamente nada. Esse é um ponto. Descanso. Bom, não sei. Você contrata um jogador sabendo que o seu calendário ele é de tal forma há 1000 anos, e aí você contrata um jogador pensando em descanso. Bom, então que não contratasse um jogador que está parado há 2 temporadas. Contratasse um jogador que joga de maneira regular, já que tem essa questão. E outra, né? O calendário do futebol brasileiro não foi definido agora. Essa sequência de partidas, que não é algo exclusivo no mundo, né? Não começou nessa temporada. Então o erro talvez tenha sido contratar um jogador que não vinha jogando nesse ritmo. A não ser que você realmente espere o tempo que for. Porque se trata de um cara diferenciado. O que todo mundo que conhece ou que acompanha futebol minimamente sabe que não é o caso do Arthur Cabral. O fato é que, depois de investir em 100 milhões e a certeza de que não teremos condições, recursos para buscarmos grandes jogadores na temporada que vem, e aí um centroavante que chegasse e nos desse novamente toda uma certeza de gols, de participações, enfim, de bom desempenho, o fato é que agora vai ter que tentar minimizar o risco, assumir e esperar, de fato, por essa redenção. Uma preparação individualizada de Arthur Cabral, eu confesso que para mim é muito, cara, é um pouco inimaginável. E eu quero saber a sua opinião. E aí eu refaço, depois desse overview todo, eu refaço a pergunta para você comentar. E aí, você acredita em redenção? Para ser mais específico, diante desses fatos, dessas informações, você acredita efetivamente na redenção do Arthur Cabral para 2026? Ele, enfim, será o camisa 9, titularíssimo, fazedor de gols, artilheiro, que o Botafogo espera e precisa, e por ele investiu quase 100 milhões de reais? Comente aí que eu quero saber. E aí, aproveitando, claro, a dica musical de hoje tinha que ter uma relação direta com o tema. Se liga na dica musical deste vídeo aqui no Cantinho Botafoguense, meus amigos. E aí, meus caros, a dica musical de hoje é essa obra-prima, meu irmão, do hardcore e melódico, para quem gosta. No Use for a Name, saudoso Tony Sly, cara, saudoso Tony Sly, na minha modesta opinião, o maior letrista e dono das melhores e incríveis melodias do rock mundial. Esse discaço que é clássico dos clássicos, disco, se eu não me engano, de 96, 97, e Leite com Carne, certamente é o mais aclamado por todos os fãs de No Use for a Name. Eu acho certeza um dos 2 melhores discos, com certeza absoluta. E por que hoje eu sugiro esse discaço e Leite com Carne do No Use? Aliás, está aqui no descritivo desse vídeo para você clicar depois no link e escutá-lo na altura máxima após dar o like e se inscrever aqui no canal. Eu compartilho com vocês uma das músicas desse álbum, que na verdade é um cover do mito mágico, cara, Bob Marley, o cover de No Use for a Name, do hardcore e melódico, feito da incrível canção Redemption Song, cara. Porra, o clássico do reggae, traduzido em hardcore e melódico, sensacional. Quem não conhece, quem não teve a oportunidade de ainda escutar tanto No Use como essa versão de Bob Marley, não perca tempo, clica aqui no descritivo desse vídeo. Valeu? Fica a dica musical de hoje. E escutando Redemption Song, fica de novo a pergunta para vocês comentarem aqui. Alguém acredita na redenção de Arthur Cabral? Fica a dívida, 100 milhões investidos. A gente volta a qualquer outro momento. Saudações, sempre alvinegras, meus amigos.